A paz do Senhor, queridos irmãos e amigos, de volta nessa nova temporada do programa da TV Manaim, Crescendo na Igreja Cristã Maranata. Você já sabe, estamos de cenário novo, novo formato, cara nova no programa, e estamos também agora abordando testemunhos de irmãos de outros países, de outras regiões do Brasil, e hoje temos também um especial, que vai ser uma surpresa, hein? Nós temos um especial, um país do exterior, a Igreja Cristã Maranata estabelecida em outro local, onde nós vamos ouvir testemunhos, experiências maravilhosas da obra do Senhor também ali. Hoje já quero dar as boas-vindas a você, que faz parte dessa audiência, que é a razão principal de estarmos preparando este programa carinhosamente, para que o Senhor Jesus abençoe o seu coração, seu lar, a sua vida. Amados, hoje já apresentamos o pastor Arley que está conosco. Pastor Arley, Pai Senhor, Pai Senhor, pastor Márcio, quero desejar a paz do Senhor também a todos aqueles que nos assistem, uma alegria estar aqui. Pastor Arley, nós estreamos na semana passada com o especial Canadá, um programa maravilhoso e que todos comentaram, todos gostaram e chamou a atenção, hein? Glória a Deus, hoje nós temos um outro país para abordar. Glória a Deus, né, pastor Arley? Isso mesmo, eu assisti o programa do Canadá, maravilhoso, os testemunhos gloriosos, e agora a gente vai descer um pouquinho mais. Nós saímos lá da América do Norte, nós vamos agora para um país aqui da América do Sul. Hoje, especialmente, nós vamos falar e abordar sobre a obra do Senhor no Chile, esse país tão maravilhoso. Isso mesmo. Então, hoje especial Chile. Os nossos queridos irmãos, a nossa igreja que está estabelecida neste país incrível, ali no sul, né, da América do Sul, na região oeste, na Cordilheira dos Andes, país maravilhoso. Então, a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos do Chile. E agora nós vamos dar início a este programa com uma entrevista especial com os nossos queridos irmãos lá do Chile e ver o que o Senhor está realizando ali, como está a obra, como estão as operações do Espírito Santo lá no Chile. Nós vamos falar sobre isso. Mas antes, pastor Arley, nós vamos ler um texto, que é o texto base da nossa conversa hoje, está lá em Gênesis, a bênção de Jacó, de Israel, aos seus filhos, que é um dos capítulos mais incríveis de Gênesis, né? Está em Gênesis 49, verso 22. É isso mesmo, eu gostaria de ler, até porque essa passagem representa muito daquilo que o Senhor tem feito na obra no Chile. Glória a Deus. É quando o patriarca Jacó, ele decreta a bênção e aquilo que seria o futuro do seu filho José. Ele fala dos 12 filhos, mas nós vamos falar especialmente de José, no capítulo 49, verso 22, que diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Glória a Deus. Então hoje nós vamos abordar este versículo. Emprestamos lá de Gênesis da bênção de Israel para o seu filho José. Conhecemos muito bem a história de José, sabemos que José representa o Senhor Jesus. Sabemos que a vida, a linda história de José representa o ministério do Senhor Jesus, a sua obra redentora. Mas, especialmente nessa profecia, José é comparado a um ramo frutífero. Pastor Arley, plantado junto à fonte. É interessante, muito interessante, né, pastor Arley, que o Senhor Jesus comparado a esse ramo frutífero. Mas lá em Isaías diz que ele é raiz de terra seca. A aparência dele, raiz de terra seca. Mas ele estava plantado junto à fonte das águas, que é da eternidade, não é verdade? Exatamente. E assim como José no Velho Testamento ele é símbolo do Senhor Jesus, José foi muito frutífero. Toda a história dele fala daquilo que o Senhor realizou uma obra no coração dele. O ministério de Jesus foi muito frutífero.
E esse texto está sendo utilizado porque a obra no Chile também ela é muito frutífera, porque ela também foi gerada junto à fonte. A obra ela foi gerada na eternidade e ela desceu até este mundo através de Jesus, através do Espírito Santo e tem alcançado muitos países. Ela é frutífera porque dá muitos frutos e nós vamos ver isso nas entrevistas. Amém. Inclusive, queridos, o versículo completa dizendo assim: ramo frutífero que cobre os muros. E a obra do Espírito Santo tem atravessado fronteiras, tem atravessado barreiras de línguas, de cultura, de tradições religiosas e tantas dificuldades, mas ninguém detém a obra do Espírito Santo, porque tem chegado a vários países. A obra está presente hoje, graças a Deus, e cada vez mais consistente, levando as doutrinas reveladas e cada vez crescendo mais, pastor Arley. Exatamente. E por isso que nós estamos utilizando o termo frutífero. Onde ela passa, ela gera frutos. Frutos de conversões, famílias inteiras se entregando ao Senhor, pastores sendo levantados, crianças tocando, grupo de louvor. É uma obra que ela não vê dificuldades. Os muros aqui também falam de tudo aquilo que muitas vezes pode impedir a obra de crescer. Mas a obra do Senhor, ela persevera. Graças a Deus. Deus. Ela vai até o dia do arrebatamento dando frutos. Amém. Então vamos chamar o nosso convidado especial, os nossos convidados especiais deste programa. E já queremos dar as boas-vindas e saudar com a paz do Senhor ao nosso querido pastor Hugo, lá de Santiago do Chile, sua esposa Joana e seus filhos Joyce e Mateu. A paz do Senhor, família querida. Paz Señor, Pastor Marcio y a todos los hermanos. Quisiera presentar a mi familia, a mi esposa Joana, La paz del Señor. a mi hija Joyce Paz del Señor. y a mi hijo Mateo. Paz del Señor. Bueno, nosotros estamos desde el comienzo de la obra acá en Chile, que eso fue en el año 1985, y desde aquel tiempo hemos tenido el privilegio de poder estar caminando en la presencia del Señor. Joana, mi esposa, desde los 7 años comenzando con el instrumento, siendo instrumentista durante un buen tiempo, con la bendición de Dios que ahora está al frente del grupo Lobor, también es parte de la señora, la bendición también de yo crecer como obrero, diácono, y el Señor ya ha dado esa experiencia de estar en el ministerio. También gracias al Señor tenemos nuestra hija que está apoyándonos en la proyección y también nuestro hijo que está en el instrumento, en la batería. Entonces durante todo este tiempo el Señor ha traído grandes bendiciones. La experiencia también para nuestras vidas que fuimos el primer matrimonio hecho acá en Chile y eso fue hace ya 22 años. Entonces todo el tiempo que hemos estado en la obra del Señor hemos tenido un crecimiento, las experiencias, los cuidados que el Señor ha dado en nuestras vidas y para eso, para nosotros como familia es una alegría y también que todos estamos en la presencia del Señor. Glória a Deus, pastor Hugo. Olha, parabéns pela linda família. 22 anos, hein? É uma vida na presença do Senhor. E queridos, essa é a nossa realidade. É uma vida vivida na presença do Senhor, criando os nossos filhos, hoje já jovens, alguns já casados, outros crianças, mas com uma linda história de vida na presença do Senhor, né, pastor Arley? É isso mesmo. E quando nós vemos como o Espírito Santo ele alcança, às vezes, 2 jovens, une, faz com que eles tenham uma família feliz, constituam um lar, tenham filhos, nós vemos que também o projeto de Deus em alcançar vários países é para abençoar os lares. Isso. E fazer desses lares instrumentos na mão do Senhor. Quantas igrejas nossas começaram com lares como esse, né, do pastor Hugo, e hoje elas estão aí crescendo, se desenvolvendo, e nós cremos que lá no Chile, esses lares também são testemunhos daquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Posso contar uma experiência que o pastor Fernando, que assistiu o Chile, pastor Fernando, há muitos anos. O pastor Fernando esteve lá, pode contar. O pastor Fernando, ele contou uma experiência muito marcante no início da obra no Chile,
que o grupo era mais formado por irmãs, e havia uma irmã que tinha algumas filhas adolescentes e elas moravam longe da igreja. A capital lá ela é muito extensa, elas moravam distantes da igreja, mas sempre iam no culto, regularmente, eles iam no culto. Só que chegou um dia, a mãe chegou em casa e falou: filhinhas, hoje nós não vamos na igreja, porque a mamãe não conseguiu, o trabalho não foi muito bem, a mamãe não conseguiu o recurso. E aí uma das filhas dela, que era adolescente, diz assim: mamãe, a senhora sempre me dá um dinheirinho, e eu quero dizer que eu guardo esse dinheirinho e hoje nós vamos para o culto com esse dinheiro. E eles foram para o culto aquele dia, numa alegria, receberam a bênção do Senhor. Só que o pastor Fernando conta do resultado da fidelidade daquela família. Hoje as filhas cresceram, todos bem formados, têm as suas profissões, vivem muito bem, porque desde cedo eles conheceram uma obra, onde essa obra gerou neles frutos, e hoje eles são uma bênção nas mãos do Senhor, família estruturada. E essa adolescente hoje, ela é casada com um diácono e ela é instrumentista. Graças a Deus, glória a Jesus, está vendo? Bênção, não é? Glória a Deus. Glória a Deus, né, Pastor Hugo? Pastor Hugo, fala um pouco mais da obra, da experiência vivida aí no país. Os irmãos querem conhecer aquilo que o senhor tem realizado no meio dos irmãos aí na Igreja do Chile. Pastor Márcio, respondiendo a su pregunta, una de las grandes experiencias que vivimos acá en nuestro país, en la obra, fue un sueño en el cual se veía un anciano sobre una roca. Y este anciano estaba contemplando un grupo de niños trabajando en el cimiento de una construcción. Aquellos niños eran los hijos de los padres que en aquel tiempo estaban frecuentando la obra. Y en el transcurso del tiempo, y así como usted habló sobre el crecimiento en la obra de los niños, nosotros vimos que hoy esa profecía se cumplió en medio nuestro. ¿Por qué? Porque aquellos niños hoy en día son instrumentistas, parte del grupo Loor, señores del frente, obreros, diáconos, pastores que están trabajando en la obra del Señor. Entonces es una experiencia que marcó nuestras vidas, y así también como hoy en día y en el transcurso del tiempo hemos visto cómo niños frecuentaron y están frecuentando la EBD, la Escuela Bíblica Dominical, y a través de la fidelidad, la bendición es que sus padres han llegado a la presencia del Señor, han permanecido en la obra, y también así el Señor ha alcanzado familias completas para trabajar en la obra del Señor. Entonces, es el crecimiento, es la experiencia nuestra como obra acá en nuestro país. Glória a Deus, pastor. Que alegria ver a experiência que o senhor tem concedido aí no Chile, que são experiências que nós também temos vivido nas nossas igrejas, né, pastor Arley? É isso mesmo. O tema e o título do nosso programa aqui é Crescendo na Igreja Cristã Maranata. Ele contou algumas experiências de vidas que chegaram novas, porque a obra no Chile ela é antiga, é desde os anos 90, e essas vidas cresceram na igreja debaixo de doutrinas, dos nossos seminários, dos nossos cultos, aprendendo a orar, aprendendo a palavra do Senhor. E o próprio pastor Hugo disse que hoje são senhoras de frente, glória a Deus, instrumentistas, pastores, lares completos, e hoje eles dão assistência para aqueles que estão chegando. Glória a Deus. Ele falou de algo muito precioso ali, que é a escola bíblica dominical, como todas as crianças, as classes estão aprendendo. Essa é uma experiência maravilhosa da obra do Senhor. Um segredo, né? Um segredo. Porque a nossa escola bíblica, ela é unificada. Amém. Todos nós recebemos o mesmo ensino. Em qualquer país, em qualquer cidade que você for, se você entrar numa escola bíblica da Igreja Cristã Maranata, é o mesmo ensino, a mesma doutrina, e isso gera em nós um sentido de corpo. É por isso que nós crescemos, porque no meio do corpo está a ação do Espírito Santo. Graças a Deus. Pastor Hugo, eu quero agradecer muito a sua participação, da sua querida esposa Joana e dos seus lindos filhos Joyce e Mateu. A paz do Senhor Jesus, são sempre muito bem-vindos. Gostaria que você fizesse também uma saudação e um convite para os irmãos, para a população aí do Chile, irmãos e pessoas, para conhecerem a Igreja Cristã Maranata aí no Chile. A paz do Senhor, pastor Hugo.
Pastor Márcio, queremos enviar un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos de Brasil y de todo el mundo. Nuestra mayor alegría es poder entender que independiente el país, independiente el idioma, somos un solo cuerpo, un solo espíritu. Y estamos siendo parte de una obra en cual el gobierno es del Señor. También queremos dejar una invitación para todas las personas de nuestro país para que puedan participar de nuestros cultos en nuestras iglesias, en el cual el Señor tiene una palabra de esperanza y una promesa. Jesús volverá a buscar a su iglesia. La paz del Señor. A paz do Senhor, querida família do Chile. Muito obrigado mais uma vez pela participação do Chile, né? Do Crescendo na Igreja Cristã Maranata, especial hoje, Chile. E de fato, Pastor Arley, um ramo frutífero lá. Famílias definidas, a pulsante, crescendo, muitas igrejas, muitos trabalhos e muitas experiências com o Senhor, e muito bem escolhido o tema de hoje para a igreja lá no Chile, né, pastor? Muito bem escolhido. Eles são esse grande exemplo do tema, né, e do texto que nós lemos. Sempre lembrando que esse ramo que está junto à fonte, a fonte para nós fala da eternidade. Glória a Deus. A obra do Senhor prospera porque ela não foi criada por mente humana, por razão do homem, mas ela veio direto da essência. A fonte dela é a glória do Senhor, a eternidade do nosso Deus, de onde ela corre aqui para as nossas vidas. É claro que nós estamos falando das grandes bênçãos que eles receberam lá, não é, pastor Márcio? Isso. Mas esses ramos, eles correm sobre os muros. A gente até falou que os muros falam de algumas barreiras. E o primeiro templo deles lá, eles tiveram, assim, algumas batalhas que tiveram que ser vencidas, né? O pastor Fernando Matos até conta que eles estavam orando por um imóvel para ser a primeira igreja do Chile, e esse imóvel seria na capital mesmo. Só que os imóveis eram caros, a dificuldade de se comprar um local no exterior, e o Senhor revelou um hotel antigo que tinha lá. E o interessante é que foi um sonho, né? Um sonho. Um sonho, o Senhor mostrou exatamente o prédio, né? É, um sonho profético. Só que o prédio muito deteriorado, um prédio que já estava sem utilidade. No entanto, o Senhor mostrou que seria ali mesmo. Os irmãos jejuaram por 30 dias. 30 dias. Sempre, até às 9 horas, né? Qualquer compra ou qualquer aquisição que a Igreja Cristã Maranata faz, a igreja local, ela jejua 30 dias buscando do Senhor essa vitória. Lembrando que é um jejum até da meia-noite até as 9 horas, para os irmãos que não são Exatamente. da Maranata, vão pensar que são 30 dias corridos. Quase igual Jesus, né? Jesus fez, da meia-noite às 9 da manhã. E eles cumpriram essa revelação. E o Senhor honrou os irmãos e eles adquiriram aquele primeiro imóvel na capital do Chile. E ali foi uma grande experiência para eles, porque tiveram um lugar para se unir, para cultuar o Senhor. E nós sabemos quão importante é para os lares terem uma referência, a cidade ter uma referência, né? Inclusive, esse ano, o nosso lema, né, haverá um tabernáculo. Os nossos templos são um tabernáculo, que é descanso para o povo. E eles tiveram ali a grande experiência deles de ter esse primeiro templo na capital. E, queridos, eu lembrava aqui, quando foi lido o texto, do episódio da mulher samaritana, porque ela também tinha um poço, e ela também tinha uma fonte, que era o seu poço, sua tradição, o seu ganha-pão, né? O seu dia a dia. Mas o Senhor chegou ali para oferecer uma outra água, vindo de uma outra fonte, a fonte que jorra no coração do homem, que é o Espírito Santo, é o batismo com o Espírito Santo que nos faz saltar desta vida para a eternidade. Inclusive, pastor Arley e irmãos, quantas barreiras naquele episódio, hein? Uma mulher preconceituosa, havia uma diferença, um preconceito entre samaritanos e judeus, mas o Senhor suplantou aquela barreira, o ramo frutífero cobriu, passou por cima daquele muro. Havia a barreira do pecado, do preconceito, né, da solidão daquela mulher, mas o Senhor também perdoou e transpassou aquela grande barreira.
e quanta tradição religiosa no coração daquela mulher samaritana, mas tudo foi vencido, porque o Senhor, Ele faz isso. Pela profecia do Senhor, não há barreiras, porque esse ramo frutífero está na eternidade, na fonte das águas da vida, glória a Deus, e Ele suplanta qualquer barreira para chegar em qualquer país, em qualquer família e em qualquer coração. Louvado seja o Senhor. Pastor Arley, nós estamos encerrando esse episódio. Eu gostaria que você mesmo desse uma saudação aos irmãos lá do Chile, em especial, um agradecimento e um abraço aos irmãos lá do Chile. É uma alegria poder trazer e expressar essa palavra final aos nossos queridos irmãos das igrejas do Chile. Nós temos aqui o pastor Fernando Matos, que sempre nos conta da valentia, de tudo aquilo que os irmãos romperam para que a obra do Senhor chegasse no estágio que está aí hoje. E a nossa alegria é de ver pastores, servas, grupo de louvor, crianças, um corpo unido na mesma doutrina, não é? No mesmo aprendizado, na mesma fé. E eu quero desejar aos irmãos que o Espírito Santo, que o Senhor possa continuar dando frutos na obra no Chile, que as igrejas possam crescer, que esse seja um ano de colheita, Glória a Deus. Que Deus abençoe os seminários, as escolas bíblicas, tudo aquilo que os irmãos realizarem, que a mão do Senhor seja com os irmãos para a glória do nome do nosso Deus. E eu quero deixar minha saudação em espanhol para os irmãos aqui. La paz del Señor Jesús. Amém. Queridos irmãos, encerramos mais este episódio com especial Chile hoje. Na semana que vem voltaremos, onde o Crescendo na Igreja Cristã Maranata estará viajando para algum lugar do mundo ou deste país. Qual será, hein? É uma surpresa. Cada semana, um novo local, uma nova igreja, um novo país, uma região nova do país, do Brasil, e na semana que vem estaremos de volta com mais um especial Crescendo na Igreja Cristã Maranata. Que Deus abençoe a todos, forte abraço, a paz do Senhor Jesus.